Meus irmãos, boa noite, boa tarde, graça e paz do nosso Senhor. Queria convidar os irmãos para lermos a palavra de Deus em Jonas, capítulo 1. Ia ler todo o capítulo, Jonas capítulo 1, a partir do versículo 1. O texto nos diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizestes? Pois sabiam que os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhes havia declarado. Disseram-lhes: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia levantando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. O livro do profeta Jonas é um livro singular entre os profetas. É um livro profético, ou um livro de um profeta em que nós não temos profecias, nós não temos oráculos,
Nós não temos a proclamação como é feita nos outros livros proféticos da parte de Deus, mas nós temos a história de um profeta que, ao receber o chamado e a ordem de Deus para proclamar um oráculo contra uma cidade, esse profeta se recusa e foge daquilo que Deus lhe ordena. Jonas, o filho de Amitai. Provavelmente Jonas era alguém importante, filho de alguém importante, porque aqui o seu livro inicia falando de quem ele era filho. E se nós lermos, por exemplo, ainda em Reis, segundo o livro de Reis, nós vamos encontrar Jonas proclamando o sucesso de Israel sobre outras nações, como a Assíria, e expandindo as suas fronteiras. Então Jonas provavelmente era alguém bem visto pelo rei, porque proclamou uma palavra de prosperidade e uma palavra que aconteceu. Então Jonas deveria ter um certo prestígio. Mas esse profeta, ele é chamado para ir a uma cidade pagã, uma cidade rebelde, uma cidade que não conseguia, os seus habitantes não conseguiam distinguir a mão direita da esquerda. Era uma cidade em que as pessoas eram perversas, onde as pessoas cometiam todo tipo de atrocidade. Jonas é contemporâneo de outros profetas que também proclamaram uma mensagem contra a cidade de Nínive. Por exemplo, Amós. E a mensagem contra Nínive era uma mensagem contra a crueldade de Nínive. Os ninivitas eram cruéis. Os ninivitas, eles não tinham piedade alguma de seus inimigos. Quando eles estavam em guerra, quando eles iam dominar, destruir um povo, eles não tinham misericórdia, eles não demonstravam pena, eles cometiam as piores perversidades possíveis. Eles não apenas matavam, eles torturavam, eles demonstravam todo o seu poder contra os seus inimigos. E Jonas agora é chamado por Deus e é dito: vai a Nínive e proclama uma mensagem contra aquela cidade. Só que Jonas, ele já conhecia a misericórdia de Deus. Jonas é um profeta do reino do norte, do reino de Israel. Israel dividido, reino do sul, reino de Judá, o reino que permanece fiel ao trono de Davi e que normalmente a maioria dos seus reis seguia ao Senhor. E tinha o reino de Israel, o reino do norte, onde havia os reis mais perversos, os reis idólatras, os reis que estabeleciam a idolatria em Israel de maneira oficial, construíam templos a falsos deuses. E Jonas é o profeta dessa nação. E Jonas sabia que Deus era misericordioso com Israel. Mesmo Israel sendo idólatra, os seus reis sendo maus, se afastando do Senhor,
Deus era misericordioso com Israel. A gente vê isso com Jeroboão II, um rei que era perverso, idólatra, que andou nos caminhos maus, mas que mesmo assim Deus fez o seu reino prosperar. Fez com que Israel recuperasse partes do seu território que ele havia perdido para a Síria, restabelecer novas rotas comerciais que dava muita prosperidade ao comércio de Israel. Israel vivia uma situação boa economicamente na época de Jonas. Então Jonas conhecia a misericórdia de Deus. E ele sabe que agora Deus mandando ele anunciar a sua palavra aos ninivitas, havia uma chance de Deus ser misericordioso com os ninivitas. Ora, se Deus quer destruir os ninivitas, por que proclamar uma mensagem? Por que não apenas destruí-los? E Jonas se recusa. Jonas, o texto vai dizer, no versículo 2, que Deus diz: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. E no versículo 3 diz que Jonas se dispõe, mas para ir para Tarsis. Deus diz: dispõe-te e vai para Nínive. Jonas se dispõe e vai para Tarsis. Imaginemos que Jonas estivesse aqui em São Luís. Deus falasse com Jonas e dissesse para ele: Jonas, vai para o Amazonas proclamar lá em Manaus a minha mensagem. E Jonas pegasse e fosse para o aeroporto e chegasse lá, me deu uma passagem para o Rio Grande do Sul. Quero ir para Ponta Grossa. Foi esse o caminho que Jonas tomou. Era para ele ir para uma direção, e ele toma uma direção totalmente oposta. Ele vai para o extremo do mundo conhecido. Ele vai para a Espanha. Ele queria ficar o mais longe possível de Nínive, para não cumprir a ordem do Senhor. Não é possível que Deus vai ter misericórdia com esses ninivitas, com esses pecadores, com esses perversos que não têm misericórdia com ninguém. E Jonas vai lá, compra sua passagem, entra no navio e vai para Tarsis. E o versículo 3, ele é enfático, ele repete a palavra Tarsis 3 vezes. Jonas está indo para Tarsis, 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 porque ele não quer proclamar a palavra do Deus misericordioso. E é isso que ele vai dizer lá no capítulo 4, depois que a cidade se arrepende, e Deus diz que não vai mais destruir ela, e Jonas se ira, e diz: Senhor, eu sabia que isso ia acontecer, era por isso que eu não queria vir aqui, porque Tu és Deus compassivo, longânimo, Tu não te iras, é tarde em te irar. E agora eu vim aqui, proclamei e disse que essa cidade ia ser destruída, ela não vai ser destruída. E Jonas, ele pega o seu barco,
Mas no meio do barco, Deus envia uma tempestade. Se o profeta não é obediente, se o profeta não consegue cumprir a palavra que Deus lhe ordena, a natureza segue fielmente aquilo que Deus ordena. Veja que contraste. O homem criado para glorificar a Deus, que é criado à imagem e semelhança de Deus, não consegue lhe obedecer, não consegue lhe dar a glória devida, mas a natureza, que não é racional, que não foi criada à imagem e semelhança de Deus, lhe obedece perfeitamente. E a gente vai ver isso na tempestade e no grande peixe que vai engolir Jonas. E a tempestade começa, e os marinheiros ficam atormentados com aquilo. Eles conheciam muito bem o mar. Eles já deveriam ter feito essa viagem muitas vezes. E aquilo não parecia normal. Aquela tempestade não era normal. Algo diferente estava acontecendo. E eles começam a clamar aos seus deuses. E buscam alguma forma de se salvar. Enquanto isso, Jonas dorme pacificamente, sem muita preocupação. E o capitão do navio encontra ele e pergunta: como pode você ainda estar dormindo? Nós estamos quase naufragando, morrendo, e você aí dorme. Levante-se, invoque, clame ao seu Deus. E talvez nós sejamos salvos. E eles decidem lançar a sorte, para saber quem era o responsável por aquilo. E a sorte cai sobre Jonas. E novamente perguntam a Jonas: que ocupação é a tua? Quem é tu? Da onde tu está vindo? E por que isto está acontecendo? E Jonas começa a explicar, começa a falar o que ele tinha feito, de onde ele estava vindo, para onde ele estava indo, e como ele fugia da presença daquele que é o Criador do céu, do mar e da terra. E isso enche aqueles marinheiros de temor. Estamos perdidos. Esse homem desobedeceu àquele que é o Senhor do mar, aquele que tem o poder de fazer uma grande tempestade como essa. Então, eles perguntam a Jonas: o que é que vamos fazer para acalmar essa tempestade? E Jonas pede que ele seja lançado ao mar. Me lancem ao mar. Prefiro ser lançado ao mar do que ir para Nínive. Se é para me morrer aqui, eu morrerei. Jonas poderia ter se negado, poderia ter permanecido no navio e
ter levado todo aquele navio a naufragar. Mas ele resolve se entregar para um sacrifício. Podem me lançar, eu vou morrer, mas vocês vão ser salvos. E aqueles homens clamam ao Senhor, pedem perdão ao Senhor por aquele ato que eles iriam fazer, e pedem que o Senhor não os considere como culpados. E após isso eles jogam Jonas ao mar. A tempestade cessa, acaba, e aqueles homens ficam cheios de temor e oferecem sacrifícios ao Senhor e fazem votos. E aqui algo interessante: Jonas, que está fugindo do seu ministério de proclamar a palavra de Deus a ímpios, a pagãos, a homens que não conhecem ao Senhor, agora, por causa das suas atitudes, por causa daquilo que ele faz, acaba levando ímpios, pecadores, pagãos, supersticiosos, pessoas que provavelmente Jonas não gostava, a salvação. A que esses homens temam ao Senhor, a que esses homens façam votos ao Senhor. Mesmo Jonas fugindo, mesmo Jonas se negando a cumprir o seu ministério, Deus ainda, por sua graça e misericórdia, faz com que ele proclame a misericórdia de Deus, que ele mostre que Deus é o único e verdadeiro Deus, que criou o céu, a terra e o mar. A história do livro de Jonas não é principalmente a respeito de um profeta fujão, um profeta desobediente, um profeta que não quer cumprir a vontade de Deus. Mas é a história do Deus gracioso, do Deus misericordioso, que está comprometido em salvar homens, pecadores, rebeldes e que fogem da sua presença. Essa é a mensagem do livro de Jonas. É a mensagem do Deus de graça. Pensando nisso, eu quero trazer algumas verdades a partir deste capítulo e daquilo que nós já ouvimos nessa noite. A primeira verdade que precisamos considerar a partir deste capítulo 1 de Jonas é que nós fugimos do perdão de Deus, que Deus tem para nós, e da proclamação dessa mensagem de perdão aos outros. Jonas é o profeta que não queria saber do perdão de Deus. Ele se rebelou contra Deus e ele queria seguir o curso contrário à vontade de Deus. E ainda, ele não queria que outros participassem do perdão de Deus. Como eu já disse lá no capítulo final do livro de Jonas, ele vai dizer isso.
que ele não queria proclamar a mensagem de Deus para Nínive, porque ele sabia que Deus poderia perdoar aquele povo, poderia levar aquele povo ao arrependimento. E Jonas, ele não queria isso. Ele queria ver o castigo, ele queria ver a justiça de Deus sendo aplicada contra aquele povo. Ele queria ver outras nações invadindo Nínive, destruindo as casas, tocando fogo, matando pessoas. Ele não queria ver o arrependimento deles, porque ele queria ver a justiça de Deus contra os ninivitas. Mas ele sabia que Deus era um Deus gracioso, um Deus perdoador. Nós muitas vezes também fugimos do perdão que Deus nos oferece. Às vezes achamos que o nosso pecado é demasiadamente grande. O nosso pecado não tem mais jeito. O nosso pecado não pode ser perdoado. A nossa ofensa contra Deus é muito grande. Por isso, fugimos. Ou ainda, olhamos para os outros e olhamos e dizemos, não, o pecado daquele é muito grande. A graça ali não é suficiente. Aquele ali não tem mais jeito para ele. Está perdido. Então, negamos a proclamação do perdão e da graça de Deus. Muitas vezes apenas não reconhecemos o nosso próprio pecado. Nos olhamos com a nossa própria justiça e dizemos, não tenho pecado. Estamos como o fariseu que sobe até a sinagoga e começa a orar, olhando para o céu com o peito estufado, e começamos a contar para Deus como somos bons. Senhor, eu dou meus dízimos, dou as minhas ofertas, não sou adúltero, não sou mentiroso, vou na igreja todo domingo, de manhã e à tarde, não falo mal dos meus vizinhos, não falo mal dos meus irmãos, eu sou bom, eu não preciso de perdão. Negamos, estamos fugindo do perdão que Deus nos oferece, quando nós não reconhecemos o nosso próprio pecado. E isso nos leva a uma segunda verdade, que temos que aprender aqui com Jonas, que uma vida autorreferente, onde nós somos a própria referência, nos distancia da presença de Deus. Quando a referência está em nós mesmos, nós somos a referência, não a palavra de Deus, não aquilo que Ele diz. Nós nos distanciamos de Deus. E isso pode acontecer de dois modos. Primeiramente, nós podemos apenas fingir que nós não somos limitados, que somos capazes e que a força do pecado não é maior para nos vencer.
Nós cremos em Deus, sabemos que Deus existe, sabemos que existe pecado, mas nós cremos que nós somos capazes, que a nossa capacidade é suficiente, que o nosso próprio conhecimento, a nossa própria verdade, ela é suficiente. E isso só nos faz afastar do Senhor, isso não nos aproxima mais dEle. Para outros, essa autorreferência é a negação do próprio Deus. Aqueles que no seu coração dizem que não há Deus, vivem como se existisse apenas essa vida, vivem como se apenas existisse aquilo que os olhos podem ver, aquilo que as mãos podem apalpar. São altos referentes, esses não podem se aproximar do Senhor, estão distantes do Deus gracioso, do Deus perdoador, do Deus que salva o homem. Não podemos cair em nenhum desses dois erros. Precisamos ter a nossa referência na palavra do Senhor. Jonas se levantou e, no alto da sua busca por independência da palavra de Deus, daquilo que Deus ordenava, ele tenta fugir, como se fosse possível. Ele diz para Deus: tu estás me dizendo para me dispor e ir para Nínive, mas eu estou dizendo que é melhor eu me levantar e ir para Tarsis. A referência não estava mais na palavra de Deus, estava no próprio Jonas. Não podemos ser como Jonas. Não podemos ler a palavra de Deus, ouvir aquilo que o Espírito fala na palavra e ignorarmos, fazermos o contrário. Precisamos obedecer, precisamos ter as Escrituras como a nossa referência. Ainda aprendemos aqui que o chamado de Deus para sermos testemunha da graça, somos chamados para sermos testemunhas da graça aos nossos inimigos também. Assim como Jonas. Jonas não é um profeta que simplesmente é chamado a proclamar a graça e o perdão de Deus. Ele é chamado para proclamar a graça e o perdão de Deus aos seus inimigos. É muito fácil nós falarmos da graça e da misericórdia de Deus para quem nós gostamos. É muito conveniente, porque é uma boa mensagem. É a mensagem da salvação. É abrir as portas do céu para alguém.
quando proclamamos o Evangelho. Mas será que nós estamos prontos a abrir as portas do céu para aqueles que nos odeiam, para aqueles que às vezes nos perseguem, nos maltratam? Não é fácil. Alguns domingos atrás, estávamos aqui falando sobre a igreja perseguida no DIP. E esses irmãos que moram em países em que a perseguição acontece de maneira muito mais intensa, eles constantemente estão vivendo esse desafio de pregar a palavra de Deus aos seus inimigos, de proclamar o evangelho da salvação àqueles que muitas vezes matam os seus filhos, os seus irmãos, os seus pais. Era isso que Deus estava mandando Jonas fazer. Vai, Jonas, e proclama a minha graça àqueles que são inimigos de Israel. Nós não podemos nos negar, nós não podemos dizer: Senhor, para fulano de tal eu não vou pregar, porque ele não gosta de mim, porque ele me persegue. Porque ele é meu inimigo. Isso não é justificativa. A palavra de Deus ainda permanece a mesma. Dispõe-te, levante-se e vá proclamar a mensagem do Deus gracioso, do Deus perdoador. Nós não podemos nos omitir a isso. Jonas até tentou, correu para o outro extremo, pegou o navio, se escondeu no porão daquele navio, mas Deus não permitiu que ele concretizasse o seu plano. Ainda, meus irmãos, nós precisamos ver que há uma semelhança aqui entre Cristo e Jonas. Cristo foi aquele que entregou a sua vida em favor de pecadores, em favor daqueles que não mereciam, daqueles que eram contrários à vontade de Deus, aqueles que andavam em trevas. E Jonas, nesse primeiro capítulo, nós vamos ver ele também, quando chega o momento ali onde o navio está prestes a ser destruído, e ele, sabendo o que era preciso fazer para salvar aqueles marinheiros, ele se entregando a uma morte de maneira voluntária. Para
salvar aqueles marinheiros, que eram pecadores, que até aquele momento estavam clamando a outros deuses, que estavam comprometidos com uma idolatria, que viviam em seus próprios pecados. Nós, pecadores, vivendo a nossa própria vida de rebeldia contra Deus, temos em Cristo aquele que oferece a vida para morrer em nosso lugar, para que nós não morrêssemos, mas que passássemos da morte para a vida, para que não fôssemos tragados Jonas é uma figura do Cristo que há de vir, que haveria de vir e veio. E o próprio Cristo, ele vai mostrar como o profeta Jonas prefigurava ele. Especialmente quando Jonas está no ventre do peixe durante 3 dias e 3 noites. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, o Deus gracioso, Ele escolheu não em nós, pecadores, rebeldes à sua vontade, mas naquele que era justo, perfeito, sem pecado. Talvez, se Jonas ouvisse a mensagem do Evangelho, como a história de Cristo aconteceu, Jonas se perturbaria muito profundamente. Como Deus pode livrar pecadores do castigo da sua justiça e castigar um justo sem pecado? Mas é isso que é o Evangelho. É Deus castigando aquele único que é sem pecado, para livrar os pecadores, que eram seus inimigos. Como Paulo diz, pode ser que alguém, por um amigo, se anime a morrer. Pode ser que alguém, por alguém que goste bastante, se ofereça a morrer em seu lugar. Mas por um inimigo, ninguém vai se oferecer para morrer. Mas é isso que Cristo faz. Ele se oferece e é morto por seus inimigos, para salvar os seus inimigos. Para concluirmos, a gente vê agora no final de Jonas a graça de Deus novamente triunfando sobre o juízo. Deus é tão gracioso com Jonas que ele vai mostrar para ele que ele não quer salvar somente Nínive, ele quer salvar o próprio profeta. Jonas está precisando ser salvo. Jonas precisa ser resgatado.
E para isso Deus vai enviar um grande peixe para engolir Jonas. O destino de Jonas era a morte. Ele é lançado ao mar numa grande tempestade. O destino dele já estava certo, irá morrer. Os marinheiros da embarcação não tiveram dúvidas. Por isso eles oram antes ao Senhor: Senhor, nos perdoe por fazer isso. Não considere o sangue desse homem na nossa conta. Porque eles sabiam que no momento que eles jogassem Jonas ao mar, Jonas iria morrer. Mas o Deus de misericórdia faz com que a sua graça triunfe sobre o juízo. Deus não iria dar a Jonas aquilo que ele merecia: a morte, por desobedecer a sua palavra, mas ele dá o livramento. Ele livra Jonas, e novamente aqui, por um animal irracional, que não foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas que obedece perfeitamente à vontade de Deus. A baleia não, o grande peixe, ele não diz para Deus: Senhor, eu não vou salvar esse profeta teimoso, esse profeta aí que está te desobedecendo, esse profeta cabeça dura, eu vou deixar ele morrer porque é isso que ele merece. Não, o grande peixe simplesmente obedece, engole Jonas, sem tirar nenhum pedaço, nem conferiu se a carne era boa ou não, só engoliu. E ali, Jonas foi liberto, livre da morte que ele iria experimentar, porque Deus é o Deus gracioso e misericordioso com pecadores, salvando eles. Amém.